Olá, amigos telespectadores, tudo bem? Bom dia, me chamo Ian. Essa é a Giovana, nossa convidada, Giovana Alves. Vamos estar aqui falando sobre redação, diretamente do podcast Estrade. Então, Giovana, eu gostaria de saber se você poderia nos ajudar sobre as 5 dicas para poder melhorar a nossa eficiência na redação empresarial. Então, posso passar 5 dicas sim. A primeira tem um planejamento de escrita. Você pôr primeiro um rascunho no papel, para depois passar isso para uma introdução, desenvolvimento certinho. A segunda é pense na linguagem da mensagem. Então, Giovana, quais são os meios para melhorar nossa ortografia? Então, pode começar estudando a ortografia, nova ortografia, nova gramática, para você saber quais são as autorizações. Por exemplo, micro-ondas já não se escreve mais junto, tem um exemplo. E também evitar abreviações, principalmente no meio de trabalho. Você vai falar no grupo de trabalho, então vai falar TBM, você, não é muito legal. E também evitar a oralidade, tipo gírias, como né, tá, pegou mal, qual foi, essas coisas assim, não é muito recomendado, porque fica mal visto, né? Informalidade, não é muito bom. Isso atrapalha bastante na quesito de redação, no caso, na escrita, Sim. documentos oficiais, porque às vezes você está meio acostumado com Exato. escrever muito com siglas, essas coisas assim, gírias, mandando mensagem para amigos e quando você bota VC, talvez você colocar numa redação, é perca na hora. Isso, porque no dia a dia a gente geralmente fala muito pela internet com os amigos, familiares, né? Então a gente fala mais informal, né? Então quando você vai escrever para uma empresa, acaba atrapalhando, né? Sim, e tem algo que possamos fazer para nos ajudar a escrever, tipo hábitos, assim, para melhorar a escrita? Sim. Por exemplo, você pode consultar o dicionário sempre que tiver uma dúvida. Como se escreve essa palavra? É com X, é com CH? Você sempre consulta o dicionário para tirar dúvida. E também uma recomendação é você sempre ter o livro na mão, você sempre buscar a leitura. Porque ela enriquece o nosso vocabulário. Então, na hora de escrever uma redação empresarial, vai te ajudar muito. E também praticar o português correto, como eu estava dizendo, das abreviações, né? Na internet, no meio social também, para você se acostumar com aquilo na hora de fazer redação, você ficar mais tranquilo. E também escrever ao final do dia, uma espécie de diário. O pessoal não gosta muito por achar que é coisa de criancinha e tal, mas é bom porque você bota seus pensamentos no papel. Isso te ajuda a escrever na hora de fazer uma redação. Sim, sim. Bom dia, Giovana, tudo bem? Então, dando continuidade no nosso programa, essa segunda parte vamos falar sobre comunicação oral, né? E quais formas a gente pode melhorar esta comunicação entre a empresa e o cliente. Né? Então, Giovana, como podemos desenvolver uma boa comunicação para expressar com mais clareza o que você deseja no local de trabalho? Então, podemos destacar o fato de você tomar cuidado com o seu tom de voz e os seus gestos. Por exemplo, quando alguém está falando com você, evitar cruzar os braços, evitar olhar para os outros lugares e também falar em voz alta, que isso dá um incômodo, né? E parece que você está impondo alguma coisa a essa pessoa. Além de fazer a comunicação bidirecional. O que é isso? É você procurar entender o que a pessoa está falando, não só ouvir para responder. Né? Então, são as duas principais atitudes que a gente pode tomar. Boa comunicação. E ao apresentar slides, como podemos deixar a apresentação mais dinâmica e interativa? Então, a gente pode, como fazer, né, os slides? A gente pode priorizar os gráficos e as imagens, para não tornar o texto cansativo, né, na hora de apresentar, explicando na hora o que significa cada um, claro. E também evitar ler diretamente os slides. Você ficar lendo, parece que você não domina aquele assunto. Então, procure gravar algumas partes para você mostrar que você domina. Estudar antes. Isso, exatamente. E também fazer slides com frases curtas, diretas. Você bota no slide aquilo que você quer passar. E você explica o aprofundado para a pessoa entender, para chamar a atenção da pessoa.
E com relação à comunicação empresarial, o que pode ser feito para ajudar a desenvolvê-la? Então, pode-se usar ferramentas para ajudar ela a, quanto os funcionários das empresas, quanto os clientes, tornar a comunicação mais acessível, né? Usar informações que sejam mais diretas, feedback, procurar entender o outro lado também, isso é muito bom. Quais são os principais tipos de comunicação empresarial? Então, tem dois principais tipos, que é a descendente e a ascendente. A descendente vem geralmente do cargo de hierárquico maior, que, por exemplo, o diretor, a chefia. Para o funcionário que é mais abaixo, dizemos assim, hierarquicamente. E já o ascendente é o contrário, vai do funcionário para o diretor, que tem que ser, assim, como eu posso dizer, mais formal ainda do que do diretor para o funcionário. Perfeito. E como enfrentar as barreiras de comunicação das empresas? Nesse caso, pode-se integrar canais de comunicação entre os diretores e os funcionários, como grupos. Sim. Por exemplo, agilizam, né, a comunicação em si. E também desburocratizar, para tornar mais acessível tanto para o público interno quanto para o público externo. Sim. E, além disso, evitar ruídos semânticos. O que são ruídos semânticos? Por exemplo, um neto vai falar com a avó. A linguagem deles é diferente, certo? Sim. Então, pode tentar ver uma semântica que dê para ambos os lados entenderem, entendeu? Vamos falar a mesma língua. Isso, mesmo padrão. Isso, padrão. Muito obrigado. Muito obrigado, telespectadores. Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta. Gostaria de agradecer primeiramente a participação da nossa amiga que aceitou o nosso convite, Giovana, e o nosso amigo Igor também, colaborador. E também gostaríamos de agradecer ao público presente aqui e espero que esse podcast possa ajudar muito na questão de redação, escritas, enfim. Esse é o nosso podcast de Destrave. Muito obrigado.